Ei, jovens garotos, chegamos ao nosso terceiro módulo, o verde, onde nós falaremos sobre o nosso backtest. O que é um backtest, pessoal? É a possibilidade de você encontrar valor no histórico das partidas. Aqui você vai ter possibilidade de criar os seus filtros através de win rate, através de possibilidades de fazer entradas durante a partida, no pré-live, N situações, tudo através dos dados estatísticos, ok? Se você chegou até aqui, parabéns! Vocês já viram muita coisa e a partir dessas informações que vocês viram, vocês já entenderam o que significa cada input. E eu vou mostrar agora uma nova planilha. Essa planilha que eu vou mostrar para vocês agora, nós enviamos diariamente também, que é com os resultados passados. Tudo que é passado te permite ver possibilidades de repetição no futuro. O futebol, ele respeita muito os dados estatísticos. Nós iremos aprender a ver os dados estatísticos através do nosso backtest. Entendam uma coisa, vocês viram o ficar de olho, certo? Ficar de olho é algo rápido para você entender o que a possibilidade daquela partida, o que pode acontecer em cima dos nossos filtros. Só que agora você vai aprender a criar os seus próprios filtros. É nisso daqui que vocês têm que se apegar, ok? No backtest, para vocês se tornarem um tipster de qualidade. Parem, pelo amor de Deus, parem de depender de grupos de tips. Aprendam a trabalhar. É assim que se ganha dinheiro. É usando o tico e teco, botando ele para funcionar. Isso daqui é mais sobre raciocínio lógico do que conhecimento estatístico. Se você tiver um bom raciocínio lógico, você vai conseguir ser lucrativo e vai conseguir passar as suas próprias tips para frente e ser um tipster de qualidade. Bora lá então. Deixa eu aumentar a tela aqui. Aqui ele se repete, é uma planilha que ele se repete bem parecido lá com a nossa aba geral, lá com a listagem completa. Ele tem o dia que aconteceu, a hora, o campeonato, a odd 1, a odd 2, a odd 3, já falamos sobre, time da casa, time da visitante e o número de partidas. Começa a ficar diferente aqui. Quantidade de gols que o time da casa fez, quantidade de gols que o time da casa fez no HT e aqui total da partida, quantidade de gols que o visitante fez no total da partida, fez no HT, tá? Que é no primeiro tempo, total de gols da partida e total de gols do primeiro tempo. Eu coloquei aqui esse campo também, casa mais 1, casa mais 2, casa mais 3, caso vocês queiram vir a trabalhar um handicap asiático, tá? A favor de um time ou contra determinado time, ok? Então aqui vocês tendem a saber se aquele time ganha constantemente por 2 gols de diferença, por 3 gols de diferença. Então aqui no backtest vocês vão aprender isso daí. Eu estou mostrando primeiro a planilha e depois a gente vai aprender como fazer o nosso backtest. Aqui eu tenho o XG Score Casa, que vocês já sabem, já falamos sobre, ele se repete, a mesma coisa. Então, a mesma coisa que tem lá, ó, tem aqui, ok? Mesma coisa aqui no Correct Score também, lá da tabela geral. Aqui, a odd justa também, ó, a mesma coisinha. Começa a mudar aqui para frente. Aqui eu tenho a entrada, cada campo, cada linha corresponde a uma entrada no nosso backtest, tá? Aqui eu tenho quando a casa ganhou, aqui quando teve empate na partida, quando o visitante ganhou. Se tiver um, a casa ganhou. Se tiver um aqui, deu empate. Se tiver um aqui, deu visitante. Aqui eu tenho a coluna se teve gol no HT, um gol no HT.
se teve 2 gols no HT, se teve 3 gols no HT. Então essa partida tá me dizendo que a casa ganhou, teve 1 gol no HT e teve 1 gol na partida no geral. Teve 2 gols na partida no geral, teve 3 gols na partida no geral. O 3,5 não bateu. E bateu também o quê? O ambas marcam. Basicamente, 0 e 1. Aqui, ó, a nossa planilha está configurada para uma stake de R$100. Então, se eu entrasse no back casa, eu teria ganho R$84. Se eu tivesse entrado no back empate, eu teria perdido R$100, ok? A mesma coisa aqui no back visitante e no lei casa. Se eu tivesse entrado contra a casa, eu teria perdido R$100. Agora, se eu tivesse entrado contra um empate, porque o lei, nós já aprendemos que o lei é contra, o que nós teríamos? Um lucro de 24,63. Se eu tivesse entrado lei visitante contra o visitante, eu teria um lucro de 36,23. Ok? Aqui, ao lado, nós temos a terceira aba do backtest, que significa o placar que bateu. No caso, bateu 2-1. Se tivesse batido 0-0, iria ter aqui o 1. Aqui tá 0, 0, 0, 1. Tá vendo que tem apenas 1 por linha? Todos os outros estão zerados, que é o resultado que bateu. Essas informações aqui, elas vão ser muito úteis na nossa criação do nosso backtest. Vocês não precisam se preocupar com isso daqui, tá? Isso daqui já vem pronto, vocês não vão precisar fazer nada aqui, nessa parte aqui, mas estou ensinando para vocês o que é cada linha. Aqui fala que o primeiro placar era goleada a casa, o segundo placar, aquele correct score que nós temos lá atrás, primeiro placar mais provável de bater era o goleada a casa, o segundo placar era 1-1, terceiro 2-1, o quarto 1-2, o quinto 2-2 e por aí vai. Até o 19º. Aqui, ó. Qualquer outro empate, geralmente é o placar mais improvável de acontecer. Ok? Qual foi o resultado da partida? Foi o 2-1. O 2-1 era qual placar? Era o terceiro. Se nós viermos aqui, ó. O 2-1 era o terceiro placar mais provável. Então, nessa partida, o resultado foi 2-1 e era o terceiro placar mais provável. Aqui, no caso, bateu o primeiro placar mais provável. Ok? Aqui o 11º. Aqui, ó, esses daqui bateram o primeiro placar mais provável. Ok? E aqui ao lado é mais dados para complementar o nosso backtest. Ah, o que bateu aqui? O terceiro placar. Aqui, ó. Aqui bateu o quinto placar. Tá aqui, ó. Aqui bateu o sétimo placar. Tá aqui. Se vocês repararem, não tem mais nenhum 1 nessa linha. Tá vendo? Aqui tá tudo quebrado, ó. Não tem nada ao lado verde, tudo vermelho. Então, toda vez que bater o terceiro placar, vai ficar 1 e os restantes em vermelho. Aqui ao lado é o Dutching. Dutching de 1 placar, Dutching de cobertura de 2 placar, Dutching de cobertura de 3 placares. Aqui de 4, de 5, de 6 e de 7. Toda vez que bater o primeiro placar, vai ficar verdinho. Quando bater o Dutching de 2 placares, vai ficar verdinho. E no caso aqui, ó. Só bateu nessa linha o Dutching de cobertura de 7 placares. Se eu tivesse entrado em 6 placares, eu teria tomado um red. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui, ó, não bateu nenhum dos 7. Tá vendo que tá vermelho? Tudo vermelho? Ou seja, pode ter batido o 8º placar, o 9º. Nós temos um backtest até 7 placares. Ok? Mais que isso, começa a ficar um pouquinho, como é que eu vou dizer para vocês, não tão lucrativo. O 7 é o limite ali, é uma linha que eu gosto de trabalhar. 8, 9 placares eu já não gosto de trabalhar tanto porque se torna um lucro muito baixo. Ok?
Com essa planilha, eu já envio diariamente atualizado para vocês um backtest já pronto de alguns filtros. Filtros Dutchins, por exemplo. Aqui ele está me dizendo que em 20 jogos, esses campeonatos todos aqui têm esses determinados aproveitamentos. Por exemplo, vou pegar a Série B brasileira aqui, ó, que é campeonato que todo mundo conhece. Essa linha corresponde a 7, essa 6, essa 5, 4, 3, 2, 1. O que ele está me falando? Que em 44 partidas em julho, tá? Esse daqui é os resultados de julho. Eu já mandei o de junho. Se você quiser unir os dois bancos de dados, é só copiar uma planilha embaixo da outra e fazer o procedimento que eu vou ensinar para vocês, ok? Então essa daqui é só de julho. Na Série B tiveram 44 partidas. Essa daqui é o número de entradas. Das 44 partidas, 16 bateram o primeiro placar. 34% bateram 2 placares. Cobertura de 2 placares. Os 2 primeiros placares bateram. Em 55%, isso daqui é muito bom vocês olharem esse número. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês. A média para 3 placares, por exemplo, da Série B, tá te pagando uma odd de 2,60 e pouco. E tu tá entrando no mercado com uma odd de menos de 2. O rate tá muito alto para 3 placares. Ah, mas eu perco em 45% das vezes. Beleza, mas tu tá ganhando numa odd de 2,60 e pouco. Ok? Vocês têm que usar o tic-tac de vocês. Eu tenho aqui para 4 placares 64%, 73% para 6 placares, 80% para... Minto, para 5 placares, para 6 placares 80% e para 7 placares 84%. Eu tenho de todos os campeonatos que nós operamos em julho. Olha como a Copa América foi gostosinha aqui, ó. Cadê, ó? Copa América, vamos achar aqui. Eu tenho aqui, não foi a Copa América, foi a Eurocopa. Cadê a Eurocopa? Vamos achar no UEFA. Eu acho que é o UEFA. UEFA Eurocopa. Olha aqui, ó. Acertou 91% dos 7 placares que nós damos em 11 partidas da Eurocopa em julho. Isso para 5 jogos. Tá aqui, ó. 5 jogos. Aí eu começo a saber em quais das janelas eu trabalho lá na minha análise individual. Ok? Olha a Champions League aqui, ó. Como é que tá? 85%. Tá me acertando 55% dos 3 placares na UEFA. Isso daqui é absurdo, pessoal. De 40 partidas, eu acertei 85% delas. Isso aqui é maravilhoso. A galera tá forrando de ganhar dinheiro. Os caras tá fazendo 5, 6, 7 stake num dia. Os caras tá até falando assim, pô, hoje eu só fiz 2. Tu é louco? 2 stakes só, mano? Você tá louco? Tá falando só. Tem grupo VIP aí que te entrega 5, 6, 7 stakes no máximo no mês. Tu tá fazendo 2, 3 por dia. Aí no dia que a galera tá tomando o head de 1 a 2 stakes, tá até achando estranho. Ou quando tá lucrando só 2 stakes, tá achando estranho. É absurdo. Tudo isso você consegue ver através do nosso backtest. Essa daqui é de julho, mas você pode juntar também com a de junho. Ok? Olha aqui a de Singapura. Ah, mas Singapura é um campeonato muito over. Realmente é um campeonato muito over. Só que olha quanto que tá o acerto para 3 placares. 75% de 16 partidas que aconteceram em julho. 3 placares é um percentual muito alto de lucratividade.
ok? Olha aqui, ó, 63% para 2 placares. Em 38% das partidas eu acertei o primeiro placar. Olha o Egito. Cadê o Egito? Vamos lá. 81% das partidas eu acertei os 7 placares no Egito. Em 74% eu acertei os 6 placares no Egito. Absurdo, pô. Entendeu? E aqui o retorno do Egito, ele tá por volta de 50%, 60%. Tem partida que bate até 80%. Que equivale a uma odd de 1.8. Tu tá trabalhando com um win rate de 81. Isso daqui se repetiu também em junho. Eu tenho aqui 31 entradas aqui. Em junho nós tivemos outras. Então, através dessas informações que eu vou lá para aquele campo, ok? Eu venho aqui, ó. Aí eu sei, na série B, 5, 10 ou 20 jogos. Se eu for para 5 jogos, ó, em 10 jogos, vamos lembrar quanto que tá aqui, ó, série B. Tem 84%. Se eu trouxer para 5 jogos, para quanto que vai meu win rate? Deixa eu ver. Se mantém 84. Deixa eu ver de 10 jogos, se mantém também. Ó, já cai para 80, tá vendo? Ó? Mas ainda é um win rate alto. Ele cai para 80%. Ah, mas é um campeonato under, então entra em 3 placares. Que tá te dando um rate de 54%. Procura valor, 55%. Entre em 4 placares, está te dando um rate de 64%. Procurem valor. Ok? Aqui eu tenho um filtro de back casa ou lei visitante. Aqui eu tenho a soma de entradas, tá por campeonato, tá? Porque eu gosto de falar pro pessoal analisar por campeonato. Não é todo campeonato que é interessante você entrar em match odds. Alguns são interessantes você fazerem over e outros até o match odds. Por exemplo, se eu fosse na Série D brasileira, tiveram 28 entradas, 82% do time da casa ganhou, tá? Com uma stake de R$100, eu teria um lucro de R$715. Se eu fosse no back casa. Agora, se eu fosse no lei visitante, R$379. Contra o visitante, a favor da casa. Aqui eu tô a favor, literalmente. Se der empate ou o visitante ganhar, eu perco. Aqui eu tô contra o visitante. Se der casa ou empate, eu ganho. Tá? Aqui me fala a quantidade de percentual que a casa ganhou. E aqui o percentual que o visitante ganhou nesse filtro. Aqui no caso, eu usei um filtro 70 do score casa, que nós aprendemos lá atrás, 70%. Ou 70%, igual a 70% ou mais para o time da casa. Então, nesse filtro, bateu o quê? 28 entradas. Dessas 28, 82% bateu vitória da casa. Aqui na Liga Mexicana, das 7 que caíram nesse filtro, 100%. Eu teria quanto? R$497 de lucro no back casa. E no lei visitante, 153. Na USL, 100% também. Ok? Então eu começo a encontrar valor. Na Série A brasileira, 14 entradas, 57% bateu back casa. Em 21% bateu visitante. Se eu entrasse no back casa, eu ia ter um lucro apenas de 61%, quase meia stake apenas. Para 14 entradas é pouco, um risco muito alto. Aqui eu teria no lei visitante um prejuízo de meia stake. Entendeu? Aqui ó, no Egito, se eu entrasse back casa, eu teria um 64% de vitória da casa.
nenhuma vitória do visitante. Eu teria R$44, bem pouco, mas olha no lei visitante como é que eu tenho valor aqui, ó. Eu tenho mais valor no lei visitante do que no back casa. Isso na janela de 20 jogos. Se eu jogar para baixo, ele me mostra o mesmo filtro na janela de 10 por campeonato, na janela de 5. Ao lado, eu tenho o mesmo filtro, só que a favor do time visitante. Aí eu estou entrando lei casa ou back visitante. Aí se inverte aqui. O que que eu tenho aqui? Esse campo é de vitória do visitante. Esse daqui é de vitória da casa. Quanto menor a vitória da casa, mais interessante é para mim. Então, na Liga Escocesa, de 20 entradas que bateu nesse filtro, 90% o visitante ganhou. Apenas 5% o time da casa ganhou. Tá? Então, qual que é esse filtro? Percentual score casa maior ou igual a 70%. Ok? Aqui tá para 20 jogos. Aí para baixo eu tenho para 10 jogos, janela de 10 jogos, e eu tenho para janela de 5 jogos. Ok? Aqui eu tenho quanto que eu ganharia se eu tivesse entrado no back visitante. Aqui eu teria ganho 5 stakes e meia em 20 entradas. E no lei casa eu teria ganho uma stake e meia mais ou menos. Na Copa Paulista B do Brasil aqui, né? Eu tenho no lei visitante 544, 5 stakes e meia praticamente. No lei casa, desculpa. Ok? Então esses são os filtros que já vem embutido na planilha diária que eu envio para vocês. Vocês podem acompanhar esses filtros já por ali. E vocês podem fazer novos filtros. Agora aqui eu tenho também o over do XG Score. Ok? Então aqui eu tenho o XG Score acima de 280. Tá? Então todo o campeonato XG Score, o que acontece, pessoal? Isso daqui é muito importante vocês saberem. Nem todo campeonato vocês podem tratar num filtro global. O que acontece? A régua do nosso indicador XG Score, ela de 320 para cima, ela é super rentável e bate muito. Só que o que joga essa régua para cima? Campeonato finlandês, campeonato de Singapura, que são campeonatos muito over. Eu não posso utilizar um XG Score acima de 320 para tentar achar valor no brasileiro. Não vou achar, pô. Eu não vou achar valor no brasileiro. Vocês não podem colocar na mesma prateleira o mesmo filtro que vocês utilizam no finlandês, colocar no brasileiro e tentar achar valor no brasileiro. Não tem como. Tá? Não tem como. Vou dar uma olhada aqui do lado. Ah, não. Esse daqui é o pro campeonato. Então, o que eu coloquei aqui? De 280 para cima, vocês vão saber quais são os campeonatos que está sendo mais plausível. Por exemplo, em 20 jogos na Latívia, over 1,5 tiveram 15 partidas no XG Score acima de 280. Das 15, 80% delas bateram over 1,5. 67% over 2,5. 67% bateu 3,5. Isso daqui é excelente. Então tu começa a conhecer os campeonatos. É o que eu falo pra galera. Parem de fazer punter e trader aleatório. Vocês precisam conhecer os times. Vocês precisam conhecer os campeonatos. Porra, meu irmão. Eu posso falar palavrão aqui porque esta merda não vai pro YouTube. Só tô falando com vocês. Parem de fazer esta merda. Usar filtro global para todos os campeonatos. Como tu vai colocar na mesma prateleira um campeonato finlandês do campeonato brasileiro? Dificilmente um campeonato brasileiro vai bater um XG Score total de 320, porra. Tu tem que achar
qual que é o XG Score que está rentável naquele... A faixa de XG Score ou a faixa de, não sei, de outros filtros. Entendeu? Eu vou ensinar isso daí para vocês. Aqui, ó, eu tenho o XG Score total. Aí aqui eu tenho pela faixa. Ó, por exemplo, do 320 para frente, ó, 84%, ó, tá vendo, ó? Olha aqui, ó. E importante, os XG Scores, XG Score total principalmente, ele foi criado para 20 jogos. Vocês podem encontrar valor para 10 jogos e 5 jogos sem problema. Mas ele é super indicado para 20. Aí depois cai um pouquinho no de 10 jogos. O de 5 dificilmente você vai encontrar valor. Ok? Então eu volto a dizer, ele foi criado para 20 jogos. Então se vocês repararem, olha aqui, ó, de 320 para frente, eu tenho 84%. Se eu cair para 10 jogos, ele já cai para 71%. Ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Se eu cair para 5 jogos, ele ainda se mantém ali em 82, mas com poucas entradas. Ok? Passando isso, vocês vão achar aqui valor no XG Score. Passando isso daqui, eu tenho também, vocês não podem considerar apenas o filtro XG Score total para achar valor. Vocês podem também achar valor pelo XG Score casa ou visitante. Então aqui eu quebrei também esses dados e ele te mostra aonde tem valor. Olha daqui para frente aqui, ó. Olha daqui para frente. Ó, vamos lá. De 300 para frente. Olha esse win rate aqui, ó, de 300 para frente, ó. Tudo verdinho, ó. Tudo verdinho. Olha aqui, ó. Tudo verdinho. Quantas entradas? Eu tenho aqui, ó, 206 entradas em julho. Win rate acima de 84%. Tá em torno de 86% mais ou menos. Por vezes, o que que acontece? O que que é o XG Score total? Para vocês entenderem. É como se fosse uma média entre casa e visitante. Então, por vezes, o visitante tem um XG Score mínimo e o XG Score da casa é muito alto. Na hora que eu vou equilibrar os dois, eu posso ter uma queda no XG Score total da partida. Tá entendendo? Só que eu sabendo que um time pode puxar sozinho esse XG Score da casa, esse XG Score da partida é muito interessante. E aqui eu acho valor. Olha quanta informação que eu tô te passando. Olha quanta informação que eu tô te passando. É muita coisa. Então eu tô te falando o quê? Quando você pega ali para 20 partidas e tudo mais, você tem um time só puxando o XG Score da partida, mas o outro tá lá embaixo. Há pouco a gente viu uma partida do Rigas, onde tava em 700 e pouco, o outro tava em 60. Tipo assim, na hora que eu vou equilibrar esses dois, esse XG Score total ele tende a cair. Aonde me deu esse insight um tempo atrás? Manchester City e Copenhagen. Eu uso um sistema pré-live onde essa partida tava com um score baixo. Eu falei, não, mano, mas tá errado isso. Manchester City vai amassar o Copenhagen, não tem nexo desse score tá tão baixo. Aí foi que eu pensei, eu falei, realmente eu tenho que modular isso. Pra quê? Porque o City em si jogou o score lá pra cima, só que o Copenhagen jogou lá pra baixo. Então na hora que eu tento nivelar os dois, deu um score baixo da partida. Mas se eu considerasse só o score do City, eu tinha procurado gols nessa partida como punter. Eu procurei como trader, que eu particularmente gosto de levar todas essas informações pro live. Muitos de vocês vão trabalhar essas informações como punter, como pré-live. Aqui eu tenho o casa, tá? Aqui eu tenho o XG Score do visitante. É que não tá aparecendo para vocês, desculpa pessoal. Eu tava pensando que tava aparecendo, agora que eu reparei, ó.
Tem o filtro aqui, ó, tá vendo? Desculpa, perdão. Ó, tá vendo? Tem tudo aqui, ó. Vem tudo mostrando aqui pra vocês. Agora, voltar tudo não vai dar. Aí eu tenho aqui, utilizando o filtro Poisson 1.5 FT, 2.5 FT, 3.5 FT. Eu utilizo uma das linhas para colocar aqui. Ok? Então isso daqui tudo eu mando diariamente para vocês. Agora eu vou ensinar vocês a criarem isso daqui, a fazerem a tabela dinâmica. E agora sim que começa a brincadeira. Agora o negócio fica sério. Daqui para frente, nas próximas 4 aulas, vocês têm que ter muita atenção. Então, se você já está cansado, deixa essas aulas para outro dia, porque agora você vai precisar de muita atenção, ok? Vou agora para a próxima aula, que é sobre tabela dinâmica.